Bom dia, galera do quarto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana, né? Hoje nós vamos ter aí a narrativa aí de um texto bem legal do nosso livro de português. Vocês coloquem aí na página 58. Hoje nós vamos fazer até a página 63, mas não se assustem, porque tem a leitura, né, do texto. E a leitura a gente quase não conta, né? Como participação escrita de vocês. Conta na leitura, certo? Mas eu queria deixar registrado um pouquinho sobre o livro, sobre o texto que nós vamos ler hoje, que faz parte de um trecho da história das Crônicas de Nárnia, né? Que é uma coletânea, escrito aí pelo C.S. Lewis, um escritor muito famoso aí no mundo cristão, e que escreveu um conto, uma história baseada aí na mitologia, mas também baseada no fantástico e também inspirada na Bíblia, porque o leão, que é o principal aí personagem, o Aslan, ele representa Jesus. Então, é um filme que depois vocês podem assistir, porque é as Crônicas de Nárnia, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu sou fanzoca desse escritor e fanzoca também dessa história, tá certo? Então, vamos lá na página 58. Vamos lá, queridos e queridas. Página 58, navegar na leitura. O texto a seguir é um trecho da história As Crônicas de Nárnia. As crianças Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro acabaram de se mudar para a casa de um tio, escapando dos ataques de guerra que aconteciam em Londres. Um dia, Lúcia, correndo ao corredor onde estavam Susana, Edmundo e Pedro, e conta que em uma das salas há um grande guarda-roupa mágico e que leva a uma terra encantada chamada Nárnia. Lúcia diz que esteve em Nárnia e lá conheceu um fauno que carregava uma sombrinha e presentes de Natal. O fauno contou a ela que Nárnia estava sob domínio de uma feiticeira e condenada ao inverno sem que o Natal nunca chegasse. Para quem não sabe, o fauno é um personagem da mitologia grega, que é metade homem e metade bode, tá? Então vamos lá. Em sua opinião, as outras crianças vão acreditar em Lúcia? Tantararam. Vamos lá. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Lúcia estava tão agitada que todos a acompanharam à sala. Ela correu à frente, abriu a porta do guarda-roupa e gritou: "Vamos, entrem! Veja com seus próprios olhos!" "Ai, mas que pateta!" disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos. "É um guarda-roupa comum, olhem! Lá está o fundo." Olharam todos, depois de afastarem os casacos, e viram. Lúcia também. Um guarda-roupa muito comum. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando na solidez da peça. "Boa brincadeira, Lúcia", disse ao sair. "Você nos pregou uma boa peça, quase acreditamos." Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. E assim foram correndo as coisas até que chegou um novo dia de chuva. Naquela tarde, como o tempo continuasse ruim, resolveram brincar de esconder. Susana era o pegador. E mal se dispensaram para se esconder, Lúcia dirigiu-se à sala do guarda-roupa. Não queria esconder-se lá dentro, mas queria pelo menos dar uma espiada, porque naquela altura ela própria já começava a se perguntar se Nárnia e o fauno não passavam de um sonho. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Mas mal tinha se aproximado, ouviu passos no corredor. E não teve outro remédio. Pulou para dentro do guarda-roupa e segurou a porta, pois sabia muito bem que era uma idiotice alguém fechasse num guarda-roupa, mesmo num guarda-roupa mágico. Eram os passos de Edmundo, que entrou na sala ainda há tempo de ver Lúcia sumir dentro do móvel. Sem hesitar, resolveu entrar também.
não porque o considerasse um bom esconderijo, mas porque tinha vontade de continuar a chateá-la com o seu mundo imaginário. Abriu a porta, chegou a gritar: Lúcia! Lu! Onde você está? Sei que você está aí, sua boba. Mas ficou sem resposta. Notou até que a própria voz tinha um som curioso. Não um som que é de esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Observou também que de repente estava sentindo frio. Depois viu uma luz. Graças a Deus, a porta se abriu sozinha. Esquecendo-se completamente de Lúcia, começou a andar em direção à luz, julgando ser a porta do guarda-roupa. Mas em vez de dar na sala vazia, ficou espantado ao passar pela sombra de umas árvores grossas para uma clareira no meio de um bosque. Sentia sobre os pés a neve dura e havia neve também nos ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia, vermelho e brilhante. Pairava com calma enorme, como se fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Nem sequer um passarinho ou esquilo por entre as árvores. Edmundo tiritava de frio. Lembrou-se então que andava à procura de Lúcia. Lembrou-se também de que tratara mal por causa desse país imaginário, que de imaginário nada tinha. É do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Foi publicado pela editora Martins Fontes em 2009 e lemos as páginas 14 e 16 do livro, tá? Estou na página 60 agora. Da página 60, depois de ler esse trechinho da história, né? Tem aqui um retângulo que tem aí a capa do filme, né? As Crônicas de Nárnia, e diz assim: As Crônicas de Nárnia é uma série de 7 livros escrita pelo inglês C.S. Lewis entre 1949 e 1954. O nome dos livros são O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o primeiro, O Príncipe Cáspia, o segundo, A Viagem do Peregrino da Alvorada, o terceiro, O Trono de Prata, o quarto, O Cavalo e seu Menino, quinto, O Sobrinho do Mago, sexto, e A Última Batalha, o sétimo. Hoje em dia é possível encontrar edições dos 7 livros em volume único, com aproximadamente 750 páginas. A série, conhecida mundialmente, é considerada um clássico da literatura. E realmente é, gente, é apaixonante essa história. Muito legal mesmo. E se vocês assistirem o filme, aí é que vocês vão ter vontade de ler o livro, porque o livro é sempre melhor que o filme. Porque o livro tem detalhes, o livro é feito pelo autor mesmo ali da história, né? O filme geralmente é uma segunda pessoa que vai dirigir, nunca é o próprio escritor. Então, o filme sempre sai diferente do livro. E eu sou apaixonada por literatura, né? Vocês já sabem. Então, vamos lá. Depois que nós lemos aí esse trecho, né, das Crônicas de Nárnia, nós vamos agora para os exercícios que iniciam aí na página 61. Então, tá assim, ler para compreender. Primeiro, no início do texto, Lúcia leva os irmãos à frente do guarda-roupa, abre as portas e pede para que eles orem. O que ela espera que eles vejam? Né? Segundo, qual é a reação de Susana, Pedro e Edmundo diante do guarda-roupa? Eles acreditam nela? 3. Depois de ver a reação dos irmãos, Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. O que você entende dessa afirmação? 4. Outra personagem da história teve uma surpresa com o guarda-roupa. A. Que personagem foi essa? B. Qual era a intenção dessa personagem ao entrar no guarda-roupa? C. O que aconteceu com essa personagem? E aí, no final da página, né, da página 61, tem aqui, né, uma descrição rapidinha sobre o filme que conta a história que você leu na seção Navegar na Leitura. Também foram apresentadas, adaptadas para o cinema, as outras obras da série Príncipe Cáspia
e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Ainda não saíram todos, já saiu até o terceiro livro. E aí iremos aí para a página 62. Questão 5, né? Releia o trecho a seguir. Chegou a gritar: Lúcia, Lu, onde você está? Sei que você está aí, sua boba. Mas ficou sem resposta. Notou até que a própria voz tinha um som curioso. Não o som de esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Ao ar livre. Observou também que de repente estava sentindo frio. Depois viu uma luz. O narrador do texto explora algum dos sentidos humanos para descrever a sensação de Edmundo ao entrar no guarda-roupa. Quais são eles? Aí tem os quadradinhos, vocês vão ler as palavrinhas aí e vão marcar, né, de acordo aí com o sentido de Edmundo quando ele entrou no guarda-roupa. Vocês vão colocar aqui o que vocês acham que foi que ele sentiu, né? B. Copie do trecho acima a parte em que aparece cada sentido. Por exemplo, se você... Vamos ler de novo. Chegou a gritar: Lúcia, Lu, onde você está? Sei que você está aí, sua boba. Mas ficou sem resposta. Notou que a própria voz tinha um som curioso. O som, obviamente, é o sentido da audição, né? Então, você vai escrever a audição e vai escrever esse trecho para justificar a escolha de audição. E assim vocês vão fazer com os outros. C. Qual é a intenção do narrador ao contar a história, descrevendo as sensações de Edmundo, explorando os sentidos humanos? Explique, né? Por que você acha que o narrador utilizou esse recurso dos sentidos? 6. Com os colegas, releia o trecho a seguir em voz alta, depois... Vamos lá. Sentia sob os pés a neve dura, e havia neve também nos ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia vermelho e brilhante. Pairava com calma enorme, como se fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Letra A. Há alguma palavra nesse trecho que vocês desconheçam? Quais? Aí é uma resposta pessoal. Você vai analisar aqui, dentro desse parágrafo, qual palavra que você não conhece e vai escrever aqui, tá? Nesse trecho, o narrador buscou descrever com detalhes o ambiente em que as personagens estavam. Em sua opinião, o que esse detalhamento traz à cena descrita? É uma opinião sua também, aí você coloca aqui, tá? Vamos para a página 63, a questão 7. Primeiro, Edmundo diz que Nárnia é um mundo imaginário, mas depois muda de ideia. Leia uma definição da palavra imaginário no dicionário. E aqui temos, né? Imaginário é um adjetivo, uma qualidade, né? Criado pela imaginação e que só nela tem existência, que não é real, fictício. A. O que faz Edmundo mudar de ideia sobre Nárnia ser um mundo imaginário? B. Copie o trecho que comprova que Edmundo mudou de ideia em relação ao mundo imaginário. Certo? Aí vocês voltem lá no texto, leiam de novo para encontrar o trecho. 8. Releia o diálogo das personagens no início da história. Vamos, entrem, vejam com seus próprios olhos. Mas que pateta, disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos. É um guarda-roupa comum. Olhem, lá está ao fundo. Olharam todos depois de se afastarem os casacos e viram. Lúcia também, um grande guarda-roupa muito comum. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando na solidez da peça. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Você nos pregou uma boa peça. Quase acreditamos. Eu já vou ler para vocês aqui as questões abaixo, mas é só para chamar a atenção para vocês sobre os travessões que aqui estão também inseridos, indicando aí a fala das personagens.
como nós vimos na aula de ontem, né? Que essa pontuação sempre indica que alguém vai falar. A expressão mais que pateta é formal ou informal? Ou seja, é usado no português padrão ou é só usado no português informal, né? O que o uso dessa expressão demonstra sobre a relação de Susana e Lúcia? B. Quem falou em pregar uma peça? O que essa expressão significa? 9. Em sua opinião, histórias de personagens que vão a lugares mágicos são interessantes? Por quê? E aí também é uma resposta pessoal, certo? Bom, pessoal, na aula de português nós vamos ficar por aqui. Nós trabalhamos aí um trecho da história As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Temos questões aqui para responderem relacionadas ao texto, que iniciam na página 61 e vai até a página 63, certo? E aí agora a gente finaliza a explicação de português para iniciar a explicação do livro de matemática. Olharemos com o livro na página 42 e 43, certo? Vamos lá. O título inicia assim: adição e subtração, operações inversas. Primeiro, veja como podemos relacionar três números por meio da adição e da subtração. Os números 23, 37 e 60 podem ser relacionados por meio de duas adições ou duas subtrações. Então, olha só, aqui no quadro, a professora colocou 23 mais 37 é igual a 60. 37 mais 23, repare que ela mudou a ordem das parcelas, é igual a 60. 60 menos 23 é igual a 37. E 60 menos 37 é igual a 23. Reparem que os números 23, 37 e 60 apareceram no quadro de diferentes maneiras, utilizando a adição e a subtração, certo? Vamos lá. Em cada caso, escreva duas adições e duas subtrações usando os números indicados. Então, olha aqui. Nós temos o 14, o 26 e o 40 na letra A. Temos aí 230, 470 e 700 na letra B. Temos aí a letra C, 1.200, 840 e 2.040, a letra C. Vocês viram aqui as operações que a professora fez no quadro. Vocês vão seguir esse mesmo modelo, só que, obviamente, trocando os números. E aí, a gente está fazendo aí essas questões que a gente chama de operações inversas, que mesmo alterando a posição dos números, né, invertendo aí os lugares, a gente consegue obter os resultados esperados, certo? E aí, vocês vão fazer exatamente aqui essas 4 operações que foram feitas aqui no quadro, em cada exemplo, no A, no B e no C, trocando os números, tá? Muito fácil. Vamos lá para a página 43. Questão 2. Fátima tinha 480 rosas e usou 120 delas para fazer arranjos. Veja como ela calculou quantas rosas sobraram e como ela fez para verificar se o cálculo estava correto. Para saber quantas rosas sobraram, basta contar quantas rosas ficaram fora dos arranjos. Uma maneira é calcular 480 menos 120, que deu um total aqui de 360, certo? Para verificar se meu cálculo está correto, se eu juntar a quantidade de rosas que sobraram com a quantidade de rosas que usei para fazer os arranjos, devo obter como resultado a quantidade de rosas que eu tinha no início. Então, eu posso calcular 360 mais 120, que deu o total de 480 rosas.
certo? No raciocínio de Fátima está correto, pois a adição e a subtração são operações inversas, né? Agora, calcule o resultado de cada operação. Depois, faça como Fátima e confira se o resultado que você obteve está correto. Obviamente, aqui na primeira operação, ela colocou 480 menos 120. Para a gente saber quantas rosas, né, sobraram. E aqui ela fez a conta inversa para saber se o resultado estava realmente correto, se o raciocínio dela ela conseguiu compreender. E como que ela soube que está correto? Quando o total deu 480, que era o total de rosas que ela tinha no início dos arranjos, certo? Então, vamos lá. Agora, vocês vão fazer o cálculo, né, do resultado de cada operação e depois vocês vão fazer como Fátima. Vocês vão fazer a operação inversa. Então, por exemplo, aqui na letra A tem uma adição. Então, depois que vocês fizerem a adição, vocês vão fazer a operação inversa. Vão fazer com a subtração. Na letra B, você tem uma subtração e depois vocês vão fazer uma adição, né, para fazer aí o cálculo para saber se realmente a sua conta está certa. Como você vai saber? Quando der o total, né, de uma das parcelas, tá? Vamos lá. 3. Luiz pensou em um número. Desse número, subtraiu 17 e obteve 49. Em que número Luiz pensou? Eita, isso é uma pegadinha. Esse é legal, hein? Olha lá, 3. Luiz pensou em um número. Desse número, subtraiu 17. Ou seja, ele diminuiu 17. E obteve 49. Em que número Luiz pensou? Luiz pensou no número. Quero ver quem vai conseguir, né, resolver esse enigma. Só fazendo aqui uma lembrança, né? Cada parcela, cada parte da adição, a gente chama de parcela. E o resultado a gente chama de soma ou total, né? Já cada parte da continha de subtração, o maior nós chamamos de diminuendo e o número menor nós chamamos de subtraindo, porque é do minuendo que vai ser subtraído para dar o resto ou a diferença, certo? Só para a gente lembrar desses nomes, certo? Porque eu falei parcela, mas me referindo à adição, tá? Só para vocês não confundirem. Então, gente, na atividade de matemática, nós ficaremos somente nessa página, certo? Nós ficaremos aí na página 42 e 43, ok? E hoje nós vamos ter aí uma atividade de estudos regionais. Fiquem ligadinhos que é bem diferente do que nós estamos acostumados, certinho? Beijo, beijo, beijo. Pessoal, nossa última atividade de hoje vai trabalhar com estudos regionais, ou seja, é uma matéria que a gente vai trabalhar somente assuntos pertinentes ao estado de Alagoas. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Que bicho é esse? Mutum de Alagoas. Vocês vão pesquisar que bicho é esse, vão colocar todas as informações que vocês encontrarem sobre ele. Quem puder imprimir, colar imagem, ótimo. Quem não puder imprimir, que desenhe. Mas vocês vão ter uma missão de descobrir que bicho é esse, hein? Todas as informações que vocês conseguirem, tá certo? Cheiro, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.